Olá, eu sou a Érica Veríssimo do Teologia, Fralda e Pão e esse é o capítulo 16 de Mateus. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: Quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: Disse isso porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homem de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou eles. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos então para os pensamentos devocionais de Mateus, capítulo 16. Cristo precisava destronar a falsa religião dos fariseus do coração de seus discípulos. Como fermento, o falso ensino pode entrar facilmente e influenciar toda a nossa vida. A igreja e seus ministros devem batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos e expor os falsos mestres. Defender a nossa fé é uma parte importante da nossa fidelidade a Deus.
A grande questão de todos os tempos é: mas vós, quem dizeis que eu sou? O mundo tem sua opinião sobre Cristo. A religião tem sua opinião. E nossas vidas estão proclamando um veredito constante sobre quem Cristo é. Talvez suas ações digam que Cristo é uma pessoa a qual você recorre na hora da necessidade, mas que no restante do tempo precisa se encaixar em sua programação e vida. Talvez você tenha uma opinião ortodoxa sobre Cristo, mas não costuma obedecer aos seus mandamentos. O que a sua vida declara a respeito de Cristo? Cristo é a sua vida? Embora Pedro tenha confessado Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, ele ainda tentou impedir de modo tolo e inútil o sofrimento e a morte sacrificial de Cristo. O evangelho da cruz parece tolo e ofensivo aos homens. O chamado ao discipulado é um chamado para morrer. Você compreende que necessita que Cristo tenha morrido uma morte maldita em seu lugar? Você está tomando sua própria cruz e seguindo a Cristo? Que possamos nos lembrar a todo momento do sacrifício do Filho do Deus vivo naquela cruz e que esse sacrifício possa mudar a nossa vida, possa nos fazer enxergar que nossa vida é para Cristo, é para honrar e glorificar a Jesus Cristo, que morreu morte de cruz, para que pudéssemos viver a vida eterna. Esse foi o capítulo 16, até o capítulo 17.